Glória a Deus. Mas vamos para a palavra. Eu quero ler com vocês a carta aos Efésios. Eu tenho meditado muito nessa carta de Paulo nos últimos dias, ou nos primeiros dias deste ano. Carta aos Efésios, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 15. Efésios 1, 15. A palavra do Senhor nos ensina, vou ler aqui na versão viva. É por isso que, desde que eu soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram pelos santos de toda parte, nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Oro constantemente por todos vocês, pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê o espírito de sabedoria, para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que Ele prometeu ao seu povo. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Versículo 21. Muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Amém, igreja? Vamos fechar os nossos olhos, por favor. Pai, estamos diante da Tua maravilhosa palavra. Nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz. Nós cremos, ó Deus, que ela é capaz de penetrar o íntimo da nossa vida, do nosso ser, trazendo discernimento à nossa vida. Nós cremos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós cremos que ela é inspirada pelo Senhor, é a Tua palavra. Em nome de Jesus, fala o nosso coração nesta manhã, Senhor. E usa a minha vida, porque eu dependo. Eu preciso de Ti. Fala a cada coração de uma maneira clara nesta manhã, ó Espírito Santo, porque dependemos do Senhor. E é no nome de Jesus que oramos a Ti agradecidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Algo tem tomado conta do meu coração nesses dias, que é justamente sobre até o tema que vamos trabalhar no acampamento com os jovens. E já trabalhamos aqui alguns anos atrás, que é sobre identidade. Conhecer a nossa verdadeira identidade. Porque parece-me que há uma crise de identidade para muitas pessoas, no que diz respeito à sua fé, à sua crença, às suas convicções, certezas. E isso tem trazido muitas frustrações, decepções. Feridas. E nós precisamos compreender realmente quem nós somos em Cristo. E eu quero te convidar nesta manhã a ir comigo a águas mais profundas. Quem quer águas mais profundas nesta manhã? Para procurarmos o entendimento sobre o que realmente eu sou, quem Cristo é para mim. Eu já começo fazendo uma pergunta ao seu coração: o que te moveu a estar aqui nesta manhã? Ou o que está movendo o teu coração a vir nesses últimos 5 dias?
Ou mais ainda, o que tem movido a sua vida durante os dias de sua conversão, a estar na igreja, adorando ao Senhor, buscando a presença dEle, lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, cantando, louvando, pulando, dançando na presença dEle. É importante para todos nós entendermos quem somos em Cristo. Porque isso irá fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã. E o que o diabo tem mais feito é justamente confundido corações, mentes, com sofismas, ofuscando a mente daqueles que ainda querem conhecer realmente a Jesus Cristo e viver uma vida abundante com Ele. E no texto que nós lemos aqui, o que me chama a atenção, eu tenho pegado isso para mim como oração constante pela igreja, é justamente essa preocupação do apóstolo Paulo em relação à igreja em Éfeso. Você vê da alegria que ele tem, da gratidão que ele tem a Deus por aqueles irmãos, e ele fala que ele ora constantemente por todos. E na oração dele, ele fala que a preocupação é justamente que eles possam ter o espírito de sabedoria, para que eles possam ver claramente e realmente compreendam quem é Cristo e o que Ele fez por eles. É uma oração que eu tenho feito pela nossa igreja lá. Senhor, conceda o espírito de sabedoria a esta igreja, para que todos possam compreender e enxergar quem realmente Cristo é, e o que é que Ele fez. E isso tem tomado conta do meu coração. Justamente essas duas situações que ele diz, olha, pelo menos na versão viva diz assim, para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez. Na versão mais antiga diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, num pleno conhecimento dEle. Não é pouco conhecimento, não é um conhecimento raso, superficial, é pleno conhecimento. Era o desejo do coração do apóstolo Paulo à igreja. E vocês estão aqui caminhando em batalha, lutando, batalhando. Glória a Deus. Mas que isso seja uma continuidade, não pare por aqui. Que vocês continuem a lutar e batalhar para conhecer realmente quem é Cristo e o que realmente Ele fez por vocês, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem ministrado aqui nesses dias. Porque onde há um ajuntamento desejoso, sedento pela presença do Senhor, e quando há uma busca intensa por Ele, Ele se faz presente. Nós o encontramos. Então aproveite este momento. Vão a águas profundas com o Senhor. Era a preocupação do apóstolo Paulo. Olha, eu sei que vocês estão indo bem. Eu fico feliz em ouvir o testemunho de vocês, mas a minha oração constante é essa. Vocês precisam conhecer, compreender realmente quem é Cristo e o que Ele fez por vocês. Então, quem é Cristo? Interessante que em Mateus 16:13, Jesus ele faz essa pergunta aos seus discípulos, dizendo, quem dizem que eu sou? Porque era importante eles entenderem isso. Jesus nunca fez uma pergunta por acaso. Todas as perguntas, indagações do Senhor Jesus eram justamente para cutucar, aguçar a fé dos seus ouvintes. E ele faz essa pergunta lá em Mateus 16:13, e os seus discípulos eles responderam, olha Senhor, dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias, até outros profetas. Mas Jesus continua, dizendo, tudo bem, é o que eles estão dizendo? Ok, mas e vocês? Quem dizem que sou? E Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E o que me chama a atenção nesse diálogo do Senhor Jesus com os seus discípulos é justamente o versículo 17 de Mateus 16, que ele diz o seguinte: olha, Pedro, Deus abençoou você, filho de Jonas, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. E aqui eu vejo claramente o Senhor Jesus tratando sobre filiação, sobre paternidade, sobre identidade. Jesus dá a identidade de Pedro. Pedro, eu sei quem você é filho de Jonas. Sua paternidade, sua filiação, sua identidade. E dessa sua identidade você não conseguiria entender, compreender quem realmente eu sou. Porém, o meu Pai, filiação, a minha identidade, que está no céu, revelou a você pessoalmente. Por que é importante compreender isso? Sabe por quê? Porque infelizmente muitas pessoas ainda enxergam o Senhor Jesus como um Senhor histórico, ou o Senhor Jesus, ou o Jesus da história, o que a história conta. Muitos ainda encaram e enxergam Jesus como aquele que nasceu da Virgem Maria, mas não conseguem enxergar aquele que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Há uma grande diferença aqui. Conseguem ver Jesus, conseguem estar com Ele, mas para muitos é Elias, é João Batista, é Jeremias, é outros profetas, ou qualquer um, ou aquele da história, o que a história conta. Mas poucos conseguem ver realmente quem é Cristo, que é o Filho do Deus vivo. Foi o Espírito Santo que gerou Cristo no ventre de Maria. Obra do Espírito Santo. É por isso que somente através do Espírito Santo é que podemos reconhecer quem Cristo é. A Bíblia ainda nos afirma de outras maneiras também como que as pessoas tinham essa dificuldade de saber quem Cristo era realmente. Se você ler lá em Marcos 6, de versículos 3 a 5, você vai ver que as pessoas o enxergavam apenas como filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. E Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Outra versão diz: e ele foi impedido de fazer muitos milagres, por causa da incredulidade, porque ainda enxergavam Jesus como um filho de Maria, que tinha os seus irmãos ali, que cresceu junto com ele, ou cresceram juntos com ele. Por isso que é importante sabermos quem Cristo é, isso faz toda a diferença. A incredulidade ou a falta de entendimento de saber quem realmente Jesus Cristo é, impede Ele de agir e operar em nossa vida. Isso me surpreende, como que alguma coisa pode impedir a ação maravilhosa e poderosa de Deus. Está aqui na palavra, por causa da incredulidade. Não o enxergavam como filho de Deus. Quem Cristo é. Isso também nos leva a entender o que Jesus diz em Mateus 7:21, dizendo: olha, nem todo aquele que se refere a mim como Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É importante demais entender o senhorio de Jesus. A palavra Senhor, naquele tempo, e ainda hoje para o povo oriental, tem um peso muito grande, que para nós perde a força. Muitas vezes chamamos alguém de Senhor por respeito, mas quando se fala Senhor Jesus, eu não estou falando com respeito a Ele apenas, eu estou declarando: Tu és o meu dono, Tu és o meu Senhor, e eu sou o Teu servo. É diferente.
Por isso que ele diz aqui, nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque muitos estavam apenas dizendo Senhor com respeito, mas não estavam submetendo à vontade do Pai. Quando você conhece quem Jesus Cristo é, isso mexe com você. Isso traz temor, gera temor no teu coração. Você sabe que não está lidando com qualquer pessoa, você está ali falando com o Filho de Deus, o unigênito de Deus, aquele que se entregou por você, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está à destra de Deus Pai e que intercede por nós. Então eu me submeto a esta vontade. Eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu me prostro diante do Senhor, eu me rendo a Ti, Tu és o meu Senhor. Isso faz toda a diferença. É por isso que Paulo orava constantemente para a igreja de Éfeso: olha, vocês precisam realmente saber quem Cristo é. Isso faz toda a diferença. E essa questão de identidade, entender a identidade de Cristo, é justamente uma área que o diabo tem atuado muito. E já começou com o próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus 4, quando você vê a tentação no deserto, que o Senhor Jesus teve que passar, porque foi conduzido pelo próprio Espírito Santo, o que o diabo indagava, o que colocava em coração do Senhor Jesus, é justamente dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, faça isso. Tentando colocar dúvidas sobre a identidade. Porque Jesus estava num momento de muita sensibilidade, debilidade, humanamente falando. 40 dias de jejum. Com certeza ele estava fraco na carne, mas estava forte no espírito. Que é o que ele fala depois, mais à frente, aos seus discípulos: vigiem, orem para que vocês não entrem em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto, é forte. Mas o diabo justamente foi atuar ali. Você é filho de Deus? Vamos ver se é filho de Deus mesmo. Faça isso. Você não está com fome? Transforma essas pedras em pães. Quantas vezes nós também não caímos nessa? Será que realmente você foi salvo? Será que realmente você é filho de Deus? Olha o que você está passando, olha o que você está enfrentando. Ou olha quem você foi, e agora diz que é filho de Deus. Crise de identidade. Mas quando você sabe que realmente quem Cristo é, isso fortalece a tua fé. Porque você sabe o que realmente Ele fez por você, que é o próximo ponto. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O que Ele então fez por mim? O que Ele fez por nós? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Na versão viva, a palavra do Senhor declara assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Aleluia, igreja! O que Jesus fez? Poderíamos aqui ficar o dia inteiro, o domingo inteiro falando sobre isso. Tantas coisas que o Senhor Jesus fez por nós. Mas eu quero ressaltar algumas delas. A primeira delas é justamente que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu estou correndo um pouco por causa do tempo. Diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Primeira coisa que Jesus fez por você, lógico, depois do seu arrependimento, houve aqui uma mudança de domínio, mudança de governo, uma mudança de identidade. Antes nós todos éramos inimigos de Deus. Antes de conhecermos a Jesus, antes de entregarmos a nossa vida a Ele, nós estávamos
debaixo de uma autoridade, de um governo, que era o governo das trevas. Mas quando Jesus morre naquela cruz, declara: está consumado, algo acontece no mundo espiritual. Alguns até, já ouvi algumas pessoas dizerem: nossa, que o diabo queria matar Jesus de todo jeito. Ele não queria matar Jesus. Ele só quis matar Jesus antes de começar o ministério dele. Porque ele sabia que se Jesus fosse para a cruz, o plano seria consumado. Ele tentou tirar Jesus da cruz. Ele tentou fazer Jesus sair da morte. Porque ele sabia que ali na cruz, ele perderia o domínio sobre muitas e muitas e muitas vidas. Usa Pedro: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não vou deixar. Usa aqueles que estavam diante dele na cruz, dizendo: olha, você não é o Filho de Deus, saia da cruz. Porque ele não poderia morrer daquela forma como estava morrendo, sem pecado, sangue puro correndo na cruz. Então, quando isso aconteceu, meu irmão, no mundo espiritual, houve um rebuliço. E quando ele ressuscitou, oh, aleluia! A morte foi vencida. Muitas vidas, naquela época, no decorrer das eras, até os dias de hoje, estão saindo do domínio das trevas e sendo levados a uma outra situação, a um outro lugar, ao reino de luz, ao reino do Filho amado. É onde eu e você, nós estamos. Isso Jesus fez por nós. Ou seja, eu já não estou mais debaixo do domínio das trevas, eu já não estou mais debaixo do domínio do diabo, eu já não estou mais debaixo do domínio do pecado. Jesus me libertou. Houve um transporte, nos transportou. Então imagine isso no mundo espiritual. Sim, ali havia um lugar de escravidão, mas ali Jesus te tirou daquele lugar e te colocou num outro lugar. Foi assim que o Pai fez por causa do sacrifício de Cristo. Isso faz toda a diferença na sua vida cristã, meu irmão. Entender essa realidade espiritual que aconteceu comigo, que aconteceu com você. Mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Justamente por causa desta nova identidade, ou seja, agora é uma nova filiação, há uma nova condição. João 1,12 declara: mas a todos que o receberam, aos que creram nele, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Isso é importante você entender. Que o Espírito Santo venha trazer clareza à tua mente, ao teu coração nesta manhã, para compreender a dimensão do que é ser chamado filho de Deus. É identidade aqui, gente. Identidade humana, você sabe muito bem, você sabe quem são seus pais, de onde você veio, a cultura que você recebeu. Há uma identidade aí em você, bem dentro de você, que te faz saber quem você é. Dura coisa é aquelas pessoas que sofrem talvez de amnésia, como a minha avó que está com 92 anos, não tem nada, nenhum problema de saúde, a não ser a demência. Até o médico falou que ela vai morrer de velhice. Mas você chega para ela e se apresenta: oh, você, como você cresceu, tal. Oh, meu neto querido, abraça você e passa alguns minutos. Quem é você? Difícil. Não saber quem você é. E isso te atrapalha em toda a vida. Mas no caminho, no mundo espiritual é a mesma coisa. É onde o diabo tem atuado, como eu disse. Confundir a nossa identidade, quem somos. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem compreender a profundidade desta verdade e voltam à velha identidade. Paulo já exortou os Gálatas sobre isso. Olha, vocês começaram tão bem, por que vocês retrocederam? Vocês começaram a viver a graça e estão agora retornando à lei. O que está acontecendo? Perderam a identidade de vocês? Como é que eu encaro isso no dia a dia? É justamente naqueles momentos quando você começa a esquecer as promessas que o Senhor já declarou em sua palavra.
E você começa ali a murmurar, a reclamar, a dizer, coitadinho de mim, Deus não ouve a minha oração, o que está acontecendo? Será que ainda há algum pecado? Será que eu estou sendo penalizado por isso? Vocês ouviram a mensagem de ontem sobre Deus de misericórdia, como o pastor disse? Ou seja, eu começo a esquecer do que Jesus fez por mim. Eu não me posiciono. Eu não tomo atitude de um servo de Deus, de um filho de Deus. O interessante de compreender essa questão de filiação é justamente aquilo que os nossos filhos fazem conosco, ou fazem conosco. Eu creio que os meus pais estão nos assistindo pela internet. Eu sei, se eu pegar meu telefone agora e ligar para ele, ele vai me atender. O que pode acontecer de não poder me atender e dizer, filho, eu te ligo depois. Por quê? Eu sou filho. Eu tenho livre acesso a ele. A minha filha, a mesma coisa. Às vezes a gente está lá, às vezes está eu e a minha esposa orando lá, ela entra no quarto e já quer conversar, com total liberdade. Filha, agora não dá, nós estamos orando. Porque ela sabe que ela tem liberdade. Ela me vê como pai. Ela vê a minha esposa como mãe. E nós temos que enxergar Deus dessa maneira. Alguém, mesmo que tenha liberdade para falar com o pai e com a mãe, falta com respeito? Não. Pelo menos assim deve ser. Só que muitas vezes esquecemos que somos filhos e nós não entramos na presença do Senhor. Colocamos tantos obstáculos, tantas dificuldades, esquecemos que o véu rasgou de alto a baixo. Um novo e vivo caminho nos foi aberto, que nos leva à sala do trono, ou seja, ao lugar de intimidade, lugar da presença do Altíssimo. E nós nos contentamos a ficar no átrio. Nos contentamos em ver o nosso Deus de longe. E esquecemos da nossa identidade, que de filhos de Deus, que eu posso estar diante dele. Quem conhece um pouco o tabernáculo sabe disso. As 3 divisões, átrio, santo lugar, santíssimo lugar. O povo máximo que chegava era no átrio, lugar de ofertar, lugar de sacrifício. Eles não poderiam ir adiante, apenas os sacerdotes, e ao santíssimo lugar o sumo sacerdote, ou seja, acesso restrito. Mas o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, pagou o preço pela nossa vida, uma vez por todas. Ele é o nosso sumo sacerdote, e por causa dele, nós podemos trilhar esse novo e vivo caminho. Eu entro no átrio, eu entro no santo lugar, mas o meu lugar, aonde eu quero estar, é na presença do Senhor, é no santíssimo lugar, porque eu sou filho dele. Aleluia, igreja! Isso faz toda a diferença. Jesus fez isso por você. Quando cantamos aqui, quando começamos a adorar, o intuito da adoração, do louvor da adoração, é justamente chamar a tua atenção para o Altíssimo e te conduzir até a sala do trono. Mas infelizmente muitas pessoas, mesmo no mover maravilhoso do Espírito Santo, se contentam em ficar distante no átrio. Eu estou vendo Deus, a fumaça está ali, estou vendo, tá bom. Esquece que eu posso estar lá. Eu posso entrar no santíssimo lugar. E é ali que é o lugar onde Deus vai revelar os seus segredos a você. Lugar de intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dá a conhecer a sua aliança. Santo dos santos. Porque eu e você somos filhos do Senhor. Como filhos do Senhor, nós temos o socorro do Pai. Hebreus 4, de 15 a 16, declara assim: esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas, e nem pecado. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus, e permaneçamos lá, para recebermos a sua misericórdia, e acharmos a sua graça, para nos ajudar em tempos de necessidade. Prestar atenção nisso? Você perdeu de dar glória. Dá glória a Deus bem forte onde você está, porque você pode estar na presença do Senhor e ter dele o socorro para a sua vida. O autor aqui é muito claro: olha, vamos até lá ousadamente e permaneçamos lá, porque é ali que Deus vai trazer o socorro.
para a tua necessidade, seja ela qual for. Por isso que eu disse no começo, vamos a águas profundas, igreja. Deixa de ficar no átrio. Isso que o pastor falou, não gosto de multidão, eu creio que são, eu não posso julgar, lógico, mas como são pessoas que querem ainda ficar no átrio. Estão na presença do Senhor, mas não estão diante dele. É diferente. É diferente. Lógico que Deus ele não vai somente se manifestar nas multidões, ele vai manifestar no secreto também. Jesus falou sobre isso. Quando tratou sobre oração. Quando os discípulos o perguntaram, ó Senhor, nos ensina a orar, como é que é esse negócio de oração, Senhor? E Jesus explica com muita simplicidade, olha, você quer falar com teu pai? Entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com teu pai que te vê em secreto. E porque ele te vê em secreto, ele sabe o que você precisa, ele vai te recompensar. O que é você entrar no quarto? Eu vejo lugar de intimidade, o quarto é lugar de intimidade. É você e Deus. Ontem à tarde ali, procurando compreender um pouco melhor aquilo que o Espírito Santo queria tratar nesta manhã, eu peguei o meu violão, comecei a tocar, por isso eu comecei cantando aquela canção, vem Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Eu comecei a ministrar essa canção ali no meu quartinho, no meu escritório, e a presença do Senhor foi real naquele lugar. Eu, o violão e Deus. Falo, Senhor, eu não quero sair da Tua presença. Como eu creio, um filho não quer ficar longe dos pais. Até mesmo quando a gente se casa, a gente sai da casa dos pais, mas você não quer perder o contato com os pais. Quase que toda semana, ou quase que todo dia, eu falo com os meus pais por telefone. Você quer estar perto. Filiação, somos filhos de Deus. Olha, outra coisa maravilhosa aqui, Romanos 8,17, olha o que Jesus fez por mim, que fez por você. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos co-herdeiros com Cristo, como diz aquela velha canção, tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz é direito meu, é direito nosso, é nossa herança. Por isso que Paulo orava pela igreja de Éfeso. Olha, vocês precisam compreender com clareza o que Jesus fez por vocês. Isso faz diferença na nossa vida. João 8. Estou encerrando já. Ainda há muita coisa para se falar, mas o tempo não permite. João 8. Versículo 31 diz assim: E Jesus falou aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade os libertará. Mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. Que você quer dizer com libertará? Jesus respondeu: Vocês são escravos do pecado, todos vocês. E os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Aleluia. Jesus falou uma verdade tão profunda aqui. Porque é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas dizem, olha, eu vou ser perdoado do quê? Eu vou ser liberto do quê? Eu não sou escravo de ninguém. Era o que os judeus estavam dizendo. E Jesus desvenda isso. Olha, vocês sim, vocês são escravos. Vocês são escravos do pecado. Mas se vocês me conhecerem de verdade, vocês serão livres. Gente, isso aqui é maravilhoso. Romanos, capítulo de número 8. Ou melhor, capítulo 6, você vê com clareza o apóstolo Paulo dissertando sobre isso.
Olha, Romanos 6, olha no versículo 6, preste bem atenção, eu estou lendo na versão viva, talvez não é a maioria aqui, mas olha que diz a palavra do Senhor, Romanos 6, 6, os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele, aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Versículo de número 18. E agora estão livres do velho senhor, o pecado, e tornam-se escravos do novo Senhor, a justiça. Aleluia! É o que Jesus fez por você. Santidade. Já daria uma outra mensagem aqui falando sobre santificação, sobre santidade, vida de santidade. Meu irmão, não há desculpa para pecar. Porque se você realmente entregou a sua vida para Jesus, se você sabe quem Ele é, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, se você entende e compreende com clareza o que Ele fez por você naquela cruz, você é livre. Você não deve mais nada à velha natureza. Como é difícil falar de santidade nos dias de hoje. Parece que até a santidade está relativa. De fato, não estou falando em estado de impecabilidade, não é isso que eu estou dizendo, mas de uma possibilidade de viver uma vida santa. O Senhor Deus disse: sede santos porque eu sou santo. E sejam santos em todo o vosso procedimento. É a mensagem da nossa igreja, santidade ao Senhor. É o que Jesus fez. Ele já fez isso por você, Ele não vai fazer isso por você, Ele já fez. É simplesmente você crer, tomar posse pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima, mais uma vez, a aproximação, eu vou até o santíssimo lugar pela fé. Ou seja, todo aquele que se aproxima, creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém, igreja? E você vai ver, aqui eu já quero partir para o encerramento, havia outras coisas para falar, mas lá em Lucas 11, capítulo 11, versículos de 9 a 13, você vai ver Jesus dizendo sobre uma situação linda e maravilhosa. Eu quero ler com vocês. Lucas. Lucas 11, versículos 9, dos versículos 9 ao 13, diz assim: por isso eu lhes digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede recebe, todos os que buscam encontram, e a porta se abre a todo aquele que bate. Pergunto a vocês que são pais, se o seu filho pedir pão, você como pai lhe dará uma pedra? Se ele pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? E se pecadores como vocês dão aos filhos o que eles precisam, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O segredo está aqui. Quantas vezes eu mesmo perdi tempo indo à presença do Senhor pedindo errado? Jesus está dando exemplo aqui. Vocês querem algo mais? Vocês querem ir a águas profundas? Vocês querem saber quem realmente eu sou? O que eu fiz por você? Então vocês precisam pedir, procurar, bater. É o Espírito Santo que faz essa obra. É o Espírito Santo que te capacita a viver uma vida de santidade. É o Espírito Santo que vai mostrar quem realmente é Cristo e o que Ele fez por você.
Você vai ver isso lá em João 14, quando o Senhor Jesus fala do Espírito Santo, e Ele fala justamente o seguinte: olha, quando vier o Espírito da verdade, Ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro, Ele me glorificará e trará grande honra para mim, ao mostrar a vocês a minha glória. Aleluia! Peçam, procurem, batam. Você vai com fé, é a tua fé que vai te mover a ter uma atitude como essa. Você vai entrar na presença do Senhor, você vai permanecer na presença do Senhor, e ali na presença do Altíssimo você vai dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser pleno do Espírito Santo, eu quero. Se você não tem certeza do batismo com o Espírito Santo, você começa a clamar, você começa a buscar, você começa a pedir, você começa a se consagrar, você começa a querer, desejar, saber quem Cristo é e o que Ele fez por você. Você quer viver nessa dimensão, você quer águas profundas, você quer viver a vida abundante que Jesus disse que iria lhe dar. É o Espírito Santo que vai te mover a isso. Não foi por acaso que Jesus falou aos seus discípulos: olha, vocês não podem sair de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. 2 ainda tentaram sair de Jerusalém frustrados com o que tinham visto no caminho de Emaús. Jesus foi atrás deles: voltem. E ficaram lá, creio eu, 10 dias buscando, batendo, pedindo. Aqui estamos, Senhor, naquele cenáculo. Senhor, a promessa lá de Joel, a promessa que o Senhor Jesus falou, aqui estamos, Senhor, nós precisamos. E de repente, um vento impetuoso toma conta daquele lugar, e todos são cheios do Espírito Santo. Aleluia. Isso faz toda a diferença na vida cristã. Quando eu não sei realmente quem Cristo é, e o que realmente Ele fez por mim, às vezes eu posso até andar 1, 2 milhas, mas chega uma hora que eu me canso, eu me frustro, decepciono. Como aqueles discípulos que pegaram o caminho de Emaús, criaram outras expectativas sobre o reino de Deus. E quando viram Jesus crucificado, declararam para si mesmos: acabou. Acabou, vamos embora. Eles não conseguiram entender ainda, ou não tinham até então entendido quem Jesus era e o que Ele veio fazer. Igreja, que você possa viver não somente no mês de junho, mas todos os dias de sua vida, a certeza de quem Cristo é para você, e a certeza do que Ele fez pela tua vida. Você é filho de Deus, você tem livre acesso ao Pai. É por isso que Paulo declarou que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É por isso que o apóstolo Paulo também declarou em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que ele declarou aos Filipenses e ensinou sobre contentamento, quando ele fala que ele sabe passar qualquer tipo de necessidade, ou qualquer tipo de situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu a viver o contentamento, porque ele entendia quem ele era em Cristo. Ele sabia que era filho de Deus, e ele podia todas as coisas no Senhor. E até mesmo aqueles que não tiveram o privilégio de ver Jesus, como Jeremias, num momento de tamanha desolação, de ver o povo sendo levado cativo para a Babilônia, e ele ficar ali em Jerusalém destruída, escreve o livro de Lamentações, mas mesmo ali ele consegue enxergar algo. Ele começa a enxergar as misericórdias do Senhor. Ele começa a entender que as misericórdias do Senhor é a causa de não ser consumidos. Ele começa a enxergar adiante que aquilo não era o fim, que aquilo não era a destruição do povo, era apenas Deus tratando e cuidando do seu povo com amor, mesmo no cativeiro. Por isso que ele declarou: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você entende o que Jesus fez por você, você começa a olhar mesmo para a crise que está aí fora com outros olhos. Porque Deus te leva a um patamar mais elevado. Eu só vou encerrar, eu ia falar um pouco sobre isso, mas o tempo não vai dar, mas só vou ler o versículo.
Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Você vê Paulo dizendo uma realidade espiritual. Que diz assim: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo. Aí depois você vai ver no versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Aí você vai ler no capítulo 2, versículo de número 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais, e agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Aqui já seria uma outra mensagem chamada regiões celestes. Nas regiões celestes somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nas regiões celestes o Senhor Jesus está acima de todas as autoridades. E nas regiões celestes Deus nos colocou ao lado de Cristo Jesus. Aleluia! Olha que maravilha. Outro patamar, outra visão. Antes eu só enxergava daqui para lá, agora enxergo de lá para cá. Tudo é questão de posicionamento, de entendimento de que Cristo é e do que Ele fez por você. Amém, igreja? Vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos. Eu creio que o Espírito Santo falou muita gente aqui nesta manhã. Talvez para alguns foi o relembrar de algumas verdades que talvez outrora estavam esquecidas dentro do coração. Mas o Espírito Santo trouxe à tona para vocês. Quem Cristo é, o que Ele fez por você faz toda a diferença na sua vida cristã, porque vai mostrar quem é você realmente em Cristo. Você é o Filho de Deus também, você é herdeiro com Cristo. O que temer, se Ele é por nós? A palavra de Deus diz que o amor dele lança fora todo medo. Você foi amado do Senhor. Cristo se entregou por você. Ele deixou a sua glória. Pagou um alto preço. Um preço que nós não tínhamos como pagar. Uma dívida enorme. Mas não somente Ele pagou o preço, mas trouxe você para perto dele, dizendo: olha, você é co-herdeiro comigo. E o diabo tem confundido muita gente aqui. Certamente as bênçãos do Senhor vão te seguir, meu querido irmão, porque você é filho de Deus. Não é pelo teu mérito, não é pelo meu mérito, é a graça do Senhor. É o amor dele. Se Deus tocou teu coração de uma maneira muito profunda nesta manhã, eu quero convidar você a chegar aqui à frente. A igreja pode ficar em pé. Mas se Deus tocou teu coração de uma maneira profunda, chega aqui à frente, vamos orar. Talvez alguma coisa ficou esquecida no teu coração, mas Deus tratou algo muito profundo na tua vida. Se ajoelha aqui à frente. Pode chegar aqui à frente, enquanto vamos... Não sei se há mais tempo. Deixou os céus para me encontrar